Deus, nós somos como sacos vazios, murchos, inertes, talvez levados pelo vento de um lado para o outro. Se o Teu Espírito não estiver conosco, se o Teu Espírito não habitar em nós, cada um de nós, igreja do Senhor, e o Teu Santo Espírito é bem-vindo neste lugar. E nós cremos em nome de Jesus, pelos olhos da fé, e naquilo que nós temos visto e aprendido do Senhor, que, ó Deus, Tu te aproximas daqueles que têm o coração quebrantado, Deus. Portanto, Deus, que os nossos corações sejam rasgados e derramados na Tua presença, em nome de Jesus. Que a Tua glória seja derramada, seja vista hoje aqui, Senhor, nesta manhã tão preciosa, em nome de Jesus. E aqueles, Pai, que estão aqui, mas estão por aí, traga-os para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. E nós que estamos aqui, Senhor, os nossos corações estejam presentes. E como Tu te aproximas daqueles que têm o coração quebrantado, nós cremos absolutamente que o Senhor já está aqui. Porque há corações quebrantados neste lugar, Deus. Aleluia, Senhor Deus.
provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E nunca encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus
diante do Senhor. Deus não despreza a oração de ninguém. Pelo contrário, pode ser o mais terrível dos pecadores, se assim podemos dizer, porque nós é que medimos tamanho de pecado. Mas nós sabemos que Deus leva em consideração também as nossas pequenas mentiras. Quando nós mentimos e dizemos: eu estava brincando, estou brincando. Só que aquela mentira toma uma proporção muito grande. E assim como o mais cruel dos assassinos, qualquer um que chegar diante de Deus e confessar e clamar, ele vem. Não tem este que clamar o nome do Senhor que ele não se aproxima, que ele não venha em socorro. Mas há orações que fazemos, há orações que só quem está aos pés da cruz do Senhor, quem está aos pés da cruz, o Senhor ouve o louvor, porque é um louvor verdadeiro. Aqueles que estão aos pés da cruz do Senhor, destes procede um louvor essencial, autêntico, verdadeiro. Queridos, é preciso que nós estejamos aos pés da cruz do Senhor. É preciso.
chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor, nos leva para os teus pés, nos leva para os pés da cruz do teu Filho Jesus, Pai. É de joelhos que nós alcançamos, que nós prostramos diante da cruz, mas é uma cruz de um Cristo vivo, é uma cruz de um Cristo ressurreto, de um Cristo que opera, que faz coisas tremendas, de um Cristo que salva. Pelo sangue derramado, salva. Pelo sangue derramado, liberta. Pelo sangue derramado, expulsa as hostes do inferno. Pelo sangue derramado, nos leva para ti, Senhor. É pelo sangue de Jesus, e em nome precioso de Jesus, que nós chegamos a ti, ó Deus. É no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, Deus. O Pai, e é prostrado que também nós levantamos, prontos para carregar o peso da cruz. Porque Deus só alcança a glória do Senhor. E só vê a glória do Senhor aqueles que carregam a cruz, Senhor. Ah, Pai, não há outro caminho. Não há atalho, Senhor Deus. Não há atalho. E a cruz é a ponte sobre o vale, Senhor. A cruz é a ponte sobre o abismo. É pela cruz que nós passamos. Depois de carregá-la, nós colocamos sobre o abismo e chegamos e atravessamos. E vemos a glória do Senhor. Aleluia, Pai. A Tua palavra vem a nós neste momento. A Tua palavra nos encontre nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Amém, Senhor. Obrigada. Feche seus olhos, vamos só orar um pouquinho. Pai, nós aquietamos o nosso coração diante do Senhor nessa manhã. Muitas vezes nós acordamos tão agitados, Jesus, por causa da rotina diária e dos muitos afazeres. Mas, Pai, é no meio da quietude que nós ouvimos a Sua voz. É no silêncio que a Sua voz brada sobre nós. É no silêncio, Jesus, que nós somos abraçados, consolados, encorajados pelo Senhor. Então, encontra espaço no nosso interior nessa manhã para ouvir a Sua voz. Ouvidos abertos. E, Pai, que o amanhã fique de lado, sabe? Que o nosso coração esteja aqui agora, aberto para receber a Sua palavra e que ela encontre terreno fértil em nossos corações. Eu oro pela palavra da verdade frutificando em nossos corações. Que ela encontre um terreno fértil e que ela frutifique, Deus, para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós vamos falar sobre unidade da igreja. E unidade da igreja não significa sermos todos iguais. A verdade é que existe unidade na diversidade do corpo. A beleza na diferença e na diversidade dos irmãos. Unidade também não é um ajuntamento de denominações, quando tem uma marcha para Jesus, onde várias denominações se reúnem, onde tem estádios lotados, onde diversas comunidades de fé se reúnem. Isso não é caracterizado por unidade. Mas o meu e o teu padrão de unidade é expressado pela Santa Trindade. Então vamos olhar um pouco para o que Paulo fala sobre isso em Efésios.
Abre comigo, Efésios 4. Como vocês perceberam, amamos o livro de Efésios. E eu vou precisar de bastante ajuda de vocês. Eu quero interação hoje, tá bom? Então a gente vai ler o capítulo 4 de Efésios, do 1 ao 16. E cada um vai erguendo uma voz e lendo um versículo, pode ser? Quem encontrou? Efésios 4. Dele todo o corpo é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, Efésios habitado e 4. unido pelo auxílio de todas. Efésios 4. Versículo 1. Começa por mim. Um momento, por gentileza. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas a graça de nós recebeu um dom especial e de acordo com o que Cristo deu. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a homens. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. O qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. A gente vai fazer uma exposição desse texto. Então, Paulo, ele está formando uma família de fé. É isso que ele está discorrendo nos capítulos anteriores. Deus está formando um povo para si. Quando Deus forma um povo para si, ele estabelece o padrão, a forma, a conduta, como esse povo deve viver. Você se lembra de quando Israel ela é resgatada do Egito? Deus está levando ela para uma terra prometida, para Canaã. Logo, existe uma forma, um modelo, um padrão que eles devem viver. Então, a lei foi dada no passado para estabelecer a forma pela qual Israel deveria viver na terra. E aqui Paulo está trazendo para nós, ok, Deus está formando uma família composta de judeus e gentios, a gloriosa igreja. Mas como que essa igreja deve viver? Esse capítulo é extremamente prático para nós e aplicável na nossa vida diária e na comunhão dos santos. Ele inicia, ele era prisioneiro do Senhor Jesus e ele fala, rogo que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Nós somos chamados para viver de forma digna do Senhor Jesus. Qual que é o padrão que Deus requer da igreja? Deus requer duas coisas de nós. Primeira, pureza. Segunda,
unidade. Então, no capítulo 4, Paulo vai falar sobre unidade. E posteriormente ele vai falar acerca da pureza da igreja. Viver de forma digna do Senhor, basicamente é humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros e amor. Esses são os 5 pilares da unidade. Não existe unidade sem humildade, mansidão, amor e suportarmos uns aos outros. Interessante que quando nós vamos construir algo, a nossa cabeça racional pensa primeiro em quê? Estrutura. Mas na construção dessa nova sociedade, na construção da igreja, não somos chamados para pensar primariamente na estrutura, porque Deus está interessado no caráter. Deus está interessado no interior do homem. Não importa se temos boas estatísticas na igreja, cultos cheios, reuniões com alta frequência, pessoas que estão envolvidas no serviço. Tudo isso é bom e é legítimo. Mas a maturidade da igreja não é avaliada por números. Uma igreja ela não é bem sucedida por causa de números. Sucesso e maturidade tem a ver com caráter. É dessa forma que Deus nos avalia e avalia a igreja do Senhor Jesus. A primeira coisa que ele fala é humildade. Humildade é essencial para a unidade. Humildade basicamente é ter uma visão correta de você mesmo e enxergar no seu irmão, enxergar o seu irmão como alguém que é imagem e semelhança de Deus. Será que nós temos essa perspectiva quando nós nos relacionamos uns com os outros? Que o nosso irmão é imagem e semelhança de Deus. O nosso irmão, ele é cópia de Jesus. É dessa forma que Paulo está falando para nós. A segunda característica que ele fala é mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é tolice. Sabe aquele irmão que nunca revida? E talvez na sua perspectiva ele seja tolo. Só que o reino de Deus é diferente. Alguém que tem poder e domina é manso. O próprio Cristo, quando ele estava na cruz, e ele tinha todo o poder sobre ele, e os homens falavam: desce daí se você realmente é o rei dos judeus. Por que você não consegue salvar-se a si mesmo? Ele tinha todo o poder. Ele tinha anjos, se ele quisesse, à disposição dele. Mas ele se controlava. Então, mansidão tem a ver com controlar os nossos impulsos, controlar o nosso temperamento, controlar os nossos desejos. Isso é um ser humano manso. Essa pessoa ela tem basicamente algo chamado domínio próprio. A terceira pedra se chama paciência. Fala comigo, paciência. Paciência. Paciência, gente. Paciência tem a ver com o nosso trato uns com os outros, nas nossas relações humanas. Nós somos chamados a exercermos paciência até no jogo, né, Esther? Brincadeira. Amém. Fala, Deus. Fala, Senhor. Brincadeira. Gente, paciência não é algo natural para nós. Eu lembro que... Eu vou contar uma história que aconteceu comigo uma vez. Quando você lê o Antigo Testamento e observa a narrativa, a história de Deus com Israel, você fala: nossa, como que Deus é paciente com esse povo? Você já falou assim? Aí eu lembro que uma vez eu estava muito chocada com a paciência de Deus. E eu saí um dia para pegar uma bicicleta e dar uma volta em Florianópolis. E lá as bicicletas ficavam na rua. E beleza, o primeiro ponto não tinha bicicleta. Ok, vou no segundo. O segundo ponto não tinha bicicleta. Tudo bem, vamos até o terceiro. O terceiro ponto não tinha bicicleta. Aí eu falei: ai Deus, que saco. Aí ele me lembrou de Israel. Aí eu falei assim: nossa, 3 vezes só. O que custava andar em 3 pontos ali? Eu já tinha perdido minha paciência, já estava reclamando, sabe?
Então, entenda isso. A história de Deus com Israel, gente, é a pregação do evangelho para nós. Funciona como um espelho. Então nós somos tão rápidos em criticar o comportamento, a conduta deles, mas a verdade é que nós fazemos ou igual ou pior. Então Deus nos chama para ter paciência uns com os outros. A paciência é um estado de espírito que é estendido ao máximo. E a verdade é que nós precisamos de muita graça para exercer essa virtude. Muita graça do Senhor. A quarta característica é suportar uns aos outros. Suportar é tolerar, sim ou não? Não é tolerar. O que é suportar? É dar suporte. Dar suporte, dar apoio. Você não deixa seu irmão cair. Entende? Não vai, nossa, vou ter que tolerar aquele irmão. Não é por aí que Paulo está ensinando para nós. Então, suportar uns aos outros tem a ver, sabe com o quê? Ter um olhar de graça e misericórdia. Às vezes, sim, o irmão está apresentando algumas fraquezas. Mas aqueles que são mais maduros na fé, eles são convidados a olhar com graça. Graça, gente, é você liberar sobre alguém algo que ela não merece. E misericórdia é você não dar o que ela merecia. Logo, se o seu irmão, ele te agride de alguma forma, você pode escolher não retribuir. Sabe o que é isso? Misericórdia. Misericórdia é você não dar para aquela pessoa o que ela merece. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Devemos suportar uns aos outros. E por fim, o amor. O amor, na realidade, é o que une. O amor é o fundamento da humildade, da mansidão, de suportar uns aos outros. Então não existe unidade cristã sem esses fundamentos. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aqui Paulo vai fazer um paralelo da unidade cristã e da unidade de Deus. Porque, como eu falei no início, a unidade cristã, ela é baseada, ela é ancorada através da unidade da Santa Trindade. Então aqui ele vai usar diversos termos. Ele vai falar um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Nós somos um só corpo. Estamos aqui pessoas de comunidades de fé diversas. Não existe a igreja verdadeira ou a única igreja. Mas existe o corpo de Cristo que é formado de uma diversidade. Um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita na vida do crente. A realidade é que o Espírito Santo habitando em nós implica que nós somos salvos. Implica que nós pertencemos a Deus. Nós também temos uma só esperança. Qual que é a esperança da fé cristã? Ser salvo? Qual que é a esperança da fé cristã? A esperança cristã é a esperança do retorno de Cristo. Cristo é a nossa bendita esperança. Por quê? Porque no dia do retorno do Senhor Jesus, toda a ordem será restaurada. Nós teremos os nossos corpos ressurretos e glorificados. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. Nós seremos eternos e habitaremos com Deus para sempre. Essa é a esperança da igreja. Nós temos também um só Senhor. Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Jesus é o Senhor sobre tudo e todos. Nós temos também uma só fé, é o que nos une. E um só batismo. Aí aqui pode parecer polêmico. Como que você foi batizado? Aspersão? Imersão? Não é disso que Paulo está falando, ok? Não existe o batismo certo. Não é isso que nós vamos defender aqui. Mas tem a ver com o batismo no corpo.
O batismo no corpo, ele é um símbolo de que você está deixando de lado a sua velha vida e que agora você está se tornando uma nova criatura e que agora você faz parte da igreja do Senhor Jesus. O versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então aqui, Paulo tinha falado de unidade, agora ele vai falar de diversidade. O que nós temos em comum e o que nós temos de diferente. O que nós temos em diversidade, que Paulo vai discorrer aqui, é sobre dons. Ok? Vamos falar um pouquinho de dons. Os dons, eles são dados para nós para quê? Para a edificação da igreja. É muito importante uma igreja que atua, membros que exercem os seus dons e os seus chamados. Por quê? Isso edifica a igreja. Os dons são dados, não são dados para benefício pessoal. De novo, a gente ama dons de profecia, variedade de línguas, interpretação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Isso não serve para promover pessoas. Isso serve para edificar a igreja. De que forma? Consolando, exortando e edificando. E encorajando. Dessas 3 formas. Oi, gente, como a gente tá falando de unidade, né? Vocês não reparam, não? Diversidade. Então, todo mundo aqui nessa sala tem dons. Todo mundo aqui. O ponto é, você está exercendo eles? Muito bom. Sabe qual que é a verdade? Eu sei que tem muito misticismo em torno disso, mas nós apresentamos essas características desde muito cedo. Uns pais, por exemplo, eles conseguem perceber virtudes nos filhos e certas habilidades. Por exemplo, uma criança, ela pode exercer misericórdia. Você já percebe nela desde cedo o olhar de misericórdia. Ou então uma criança que é mais comunicativa, já ensina. Então os dons, eles são vistos. Muitas vezes até pelos pais. Só que como descobrir esses dons na igreja? Servindo, se envolvendo no corpo. Então nós precisamos ter uma prontidão de nos envolvermos na obra de Deus. Se alguém quiser ler depois, existem 2 listas de dons específicos ali, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Paulo vai listar uma variedade de dons. Mas aqui no versículo 8 e 9, Paulo está falando da exaltação de Cristo e da humilhação de Cristo. Então Cristo, ele vem à terra, desce até a mais baixa posição, vive entre nós, morre, ressuscita. E nesse processo, Cristo desce aos céus e vence Satanás. Quando Cristo vence, ele volta, caminha entre nós 40 dias e depois ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, ele delega dons aos homens. Entenda algo. Quando havia uma guerra no passado, o vencedor, ele ficava com os espólios de guerra. Ele ficava com os cativos. Então Cristo venceu a guerra, Cristo venceu a batalha. E ele nos resgata do império das trevas e nos conduz para o império da luz. E além de fazer de nós inimigos, agora amigos, ele pega e nos dá presentes. Que rei é esse? O rei conquistador que divide os espólios de guerra conosco, que divide dos dons conosco. Mas para que ele dá dons para nós? Para que ele dá dons para a igreja? Para a edificação do corpo. Versículo 11.
Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então aqui ele vai falar de uma diversidade de dons específicas. Ok? Esses dons, eles estão sim atuantes hoje em nosso tempo. Uma comunidade de fé saudável, ela precisa da operação de apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para se tornar uma igreja madura. O que é um apóstolo, gente? Plantador de igrejas. O apóstolo ali nos evangelhos tem muito a ver com os missionários. Enviado, significa o enviado. Então, os apóstolos do Senhor Jesus, eles iam caminhando por cidades, pregando o evangelho e formando comunidades de fé, formando igrejas. E um outro aspecto do apostolado é que eles eram testemunhas auriculares. Então, eles tinham visto Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Porque apostolado tem a ver com testemunhar também. E eu só posso testemunhar daquilo que eu vi e ouvi. Perceba isso, que às vezes o nosso testemunho é fraco porque a gente não viu e nem ouviu. Quando a gente vê e ouve, a gente se torna cartas vivas. Nós somos chamados para ser cartas vivas do Senhor Jesus, anunciar a partir daquilo que nós vimos e ouvimos. Mas tem um outro aspecto do apostolado que eu creio que seja muito importante ressaltar, é que a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para ser uma igreja apostólica. O que é uma comunidade apostólica? Uma igreja apostólica é um povo e uma igreja que está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina da igreja repousa sobre os ensinamentos dos pais do passado. Ela vai valorizar a doutrina bíblica. O segundo dom que ele ressalta é profeta. Esse aqui eu quero tomar um pouquinho de tempo. Os profetas na antiga aliança, eles eram o quê? Inerrantes e infalíveis. Eles não erravam de forma nenhuma. Eles poderiam dizer, assim diz o Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham uma responsabilidade muito alta. O profeta, ele andava lado a lado com os reis. Então, basicamente, os profetas, eles traziam a palavra do Senhor para direcionar o destino de uma nação. Estão comigo? Sim? Então, a palavra deles era infalível e inerrante. Por quê? Porque procedia da boca do próprio Deus. Entenda, na antiga aliança, o Espírito estava sobre todos, sim ou não? Era selecionado, né, gente? Era sobre os profetas, era sobre alguns homens ungidos ali, sacerdotes. Então o Espírito do Senhor vinha sobre os profetas para comunicar e anunciar a palavra de Deus, porque eles tinham uma responsabilidade muito alta. Mas agora nós estamos na nova aliança. Como que funciona o dom de profecia na nova aliança? Será que nós somos inerrantes e infalíveis nas nossas palavras? Sim ou não? Será que eu posso dizer para o meu irmão, assim diz o Senhor? Será que eu tenho a mesma autoridade dos profetas do passado? Sim ou não? Temos? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós não podemos usar esse tipo de afirmação. Por quê? Primeiro, gente, o Espírito Santo agora repousa sobre a igreja, ok? Nós somos templo. Como templos do Espírito, nós temos acesso a Deus. O véu foi rasgado. Não tem nada mais que nos separa. Você pode abrir sua Bíblia e ouvir a voz de Deus todos os dias. Quer ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia. Deus sempre fala ali. Sim ou não? Sim. Sim. Existem outras formas, mas a principal é as Escrituras. Sim. Então o Espírito repousa sobre todos.
Mas isso não significa que o dom de profecia foi anulado. Ele permanece ativo em nossos dias, mas em outro formato. E o formato é: eu recebo sim uma iluminação do Espírito Santo, uma impressão, ok? Mas eu não sou infalível e inerrante. Quando eu recebo uma revelação, vai entrar num processo de receber o quê? Discernimento. E é aí que a maioria das pessoas erra. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Se eu visse notas musicais em cima da sua cabeça, aí eu sou tão rápido e falar, você vai bombar no Spotify. Mas eu nem perguntei para o Espírito Santo o que isso significa. E talvez eu erre muito por falar de mim mesma. Entende? Nós recebemos informações cruas da parte de Deus e somos chamados a interagir com o Espírito Santo e perguntar, o que significa isso? O que você quer dizer para essa pessoa? Então, discernimento espiritual, ok? Revelação, discernimento, aplicação. Aplicação não cabe a mim, a você, cabe ao irmão. Então, nem tenta fazer isso na vida dele. Certinho? Estamos comigo? Amém. Continua ativo. E o interessante é que Paulo fala para nós que todos podem profetizar. Todos podem profetizar? Sim. Mas profecia simples, tá? 1 Coríntios 14, 3. O que é uma profecia simples? Ela vai promover encorajamento, consolação e edificação. Encorajamento, consolação e edificação. Nem todos nós vamos ter palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E tá tudo bem. Mas qual que é o objetivo desse dom? O profetizar. Apocalipse nos ensina que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Fala comigo. O espírito da profecia, é o testemunho de Jesus. Se a profecia não aponta para Cristo, é inútil. Eu sei que essa ideia de prever futuro e causas na justiça e, sei lá, viagens, mudanças, nações, vamos deixar isso de lado, ok? Porque a profecia ela vem para apontar para Cristo, não para a nossa vida pessoal e egocêntrica. E às vezes Deus usa assim meios para nos encorajar de alguma forma, mas o objetivo é apontar para Cristo. Esse é o objetivo da profecia. O próximo dom é o dom de evangelista, que parece muito com apostolado, inclusive, né? Porque o evangelista, eles são missionários itinerantes. E era basicamente isso que os apóstolos faziam. Mas aqui tem um aspecto que é, somente o evangelista deve pregar o evangelho, sim ou não? Não. É tarefa de quem? Todos nós. Na escola, no trabalho, na família, pro seu vizinho, na farmácia, no mercado. Quantas vezes a gente entra numa farmácia, tem uma impressão sobre o caixa e não fala? Você olha no olho e sabe que a pessoa tá mal. Custava o que consolar essa pessoa? A gente é muito egoísta. A gente não quer parar, né? A gente quer ter o nosso tempo ali focado só em nós mesmos. Às vezes é vergonha também, mas podemos começar a exercer. Sabia que nós crescemos nos nossos dons à medida que nós praticamos? A maioria das pessoas não entra na plenitude dos seus dons, sabia disso? Que a maioria está congelado, está lá tudo no armário. Tudo no armário. E exercer eles vai ajudar na edificação da igreja. E os dons para mim é igual uma academia, sabe? Que você vai para academia para fortalecer os músculos e crescer. Os dons é a mesma coisa. Você não começa exercendo eles e, nossa, eu sou muito bom nisso. Não, você vai desenvolvendo aos poucos. Então, se você quer desenvolver dons no corpo, procure pessoas maduras. Caminhe perto de pessoas que já andem naqueles dons que você quer desenvolver. O outro dom é pastores e mestres.
Pastores e mestres têm um ponto em comum aqui, que é ensino. Ensino. Tanto o pastor, na verdade, gente, ele tem que ser um mestre, ele não tem nem escolha. Ele tem que saber manejar bem a palavra da verdade, porque muito do pastoreio que ele exerce é através da exposição das escrituras. Discipulado não acontece só quando eu sento com meu irmão para tomar um café, ou sei lá, correr e trocar uma ideia. Discipulado não é só isso. Discipulado também é exposição da palavra. Essa é uma das formas pelo qual nós somos discipulados. Agora, os pastores, eles têm a tarefa de zelar pelo rebanho, cuidar do rebanho. Gente, é um trabalho muito árduo. Muito árduo. Valorize os seus pastores. Não sejam tão críticos com eles, sabe? Eu gosto muito da ideia de pessoas que podem apontar algo, mas trazem a solução. Que tal você ser resposta daquilo que te incomoda na sua igreja? Amém. Isso é maturidade. Isso é jogar a responsabilidade para si. Sabe por quê? Tem muitas coisas que nos incomodam que nós temos a capacidade de resolver. Nem tudo que você vê se deve botar a mão, mas muito daquilo que nos incomoda, nós podemos ajudar. Ah, não tem uma classezinha de criança. Será que você não tem graça para isso? Então se envolva e ajude o seu pastor. Ame ele. Amém. Ame o seu pastor de verdade. Ele tem um trabalho árduo. A verdade é que isso é complicado, mas a Bíblia ela coloca uma régua de medir para pastores e mestres muito altas. Eles serão muito cobrados no dia do Senhor, da forma que eles cuidaram e trataram do rebanho. Então, ame os seus pastores, acolha os seus pastores. Não leve só problemas para eles, ok? É importante, sim, ter esses tempos de aconselhamento, mas sente com ele, conheça, ame eles, encoraje, sirva de alguma forma, presenteie os seus pastores. É bom? É bom. Porque eles também são pessoas, seres humanos. Pastores não são super-heróis, ok? É verdade. Pastores, claro. Mas existem pastores assim que a gente conhece que às vezes não aceita uma opinião de um membro, porque ele acha que ele que é o pastor, ele que é o dirigente dali, é ele que sabe. Então, a gente é falando assim, a pessoa pode falar coisa, às vezes tem uma ideia, porque está vendo, está sendo mostrado para ele, como você falou, uma salinha, uma ideia de uma forma de trabalhar ali que facilite. Mas às vezes a pessoa, ele não aceita. Aí o que acontece? Os membros ficam fechados, retraídos dentro de si. Porque Deus está mostrando, o Espírito Santo está mostrando para aquela pessoa como ajudar aquele pastor, aquela pastora, seja aquela coisa. Mas às vezes ele não aceita, aí fica difícil. Para um trabalho desenvolver. Existem tipos de lideranças diversos. Tem líderes que não são abertos a ouvir pessoas. E tem líderes que ouvem. Mas entenda algo também, assim, de uma visão um pouco mais ampla. Uma pessoa que lidera algo, a visão provém dela. Você entende isso? Que eu vou tomar um pouco de cuidado com essa palavra, que é submissão, ok? Submissão é se pôr debaixo da missão de alguém. Paulo fala em Efésios, mulheres se submetam aos seus maridos. Então as mulheres, elas são chamadas a se colocar debaixo das missões do seu marido. É difícil porque a gente é orgulhoso. E a gente desvirtua às vezes o que é submissão. Sim. Submissão não é opressão, gente. Não é nem subserviência. Na verdade, quando você se submete a um líder, um pastor, a um marido, enfim, algum líder que você está envolvido, na verdade, ele vai servir. O líder tem a função principal que é serviço e amor. E a resposta, como você falou também, né, irmã? Que aplica no contexto que a irmã falou, eles serão cobrados, os líderes, em Muito. posição de responsabilidade, serão cobrados de maneira absoluta. Então,
Sim. É uma questão de sabedoria. Eu acredito que para algumas situações que a senhora colocou, também orar, pedir Deus graça, pedir Deus sabedoria para talvez apresentar de outra forma, sabe? Porque às vezes foi num contexto que foi apresentado que talvez não foi compreendido a ideia, não foi compreendido o propósito. Então ora, pede Deus graça, tenta apresentar de outra forma também, sabe? E orar pelo pastor. Orar para que pela chegue o pessoa coração, também, para amoleça o coração. Exatamente. Só uma coisa importante, já que abriu esse comentário, é importante também nós entendermos que às vezes cada pastor ele tem uma visão que Deus dá àquele ministério, né? Uma liderança, uma visão que às vezes eu entendo que a irmã fala e eu compreendo, que às vezes não é que o pastor algumas vezes não acata, às vezes também aquilo que nós achamos, aquilo que nós desejamos, não sei qual é o contexto, às vezes aquilo é bom para nós, mas não é a visão daquele ministério no contexto que ele acredita ser importante, não que é menos importante, mais importante. Então isso também é muito importante compreender. Agora uma coisa é certa, eu acho muito bacana essa ideia que você coloca sobre submissão, é estar debaixo de uma visão. Não se trata de ser certo ou errado. Eu vou só dar um exemplo bem rápido aqui, não tomar seu tempo. Por exemplo, você está num ministério, numa igreja, eu vi o pastor uma vez comentar sobre isso, de um pastor que, assim, por exemplo, ele tinha uma visão de que era pecado assistir TV. Né? Era uma visão daquele pastor. Aí, eu achei muito interessante o pastor colocar aquilo. Se você está debaixo daquela visão, a gente está dizendo se é certo ou se é errado. Mas ele acredita naquilo. Então, o fato de você estar ali, eu estou naquele ministério, mas eu estou assistindo a televisão. Você está em rebeldia, você está em pecado. Se você não acredita, essa é a minha visão, se você não acredita naquilo, então eu acho que é mais ponderável você ir para um outro ministério do que você estar debaixo daquela visão e não estar em obediência. Então, eu acho que isso é muito importante a gente compreender. Hoje eu estou aqui, Nele está aqui, Patrícia, mais a nossa pastora Sá. Para ela, esse retiro, retiro da igreja, que meu filho faz parte, eu só vou estar aqui, só domingo, de tardezinha, só vai na paz, vai na bênção. Já está Esse assunto ele renderia muito, mas eu acho que talvez duas coisas que foram trazidas aqui. Primeiro, se você está numa comunidade, numa organização, você deve ter a mesma visão. Esse é o primeiro ponto. Porque senão vai gerar, enfim, atritos desnecessários. Entende? Todas as bases que eu passei, realmente eu procurei ler antes, ver as crenças, os valores, algumas coisas que eles pensam para ver se alinha com aquilo. Tem aspectos que eu sou flexível, mas existem determinados pontos para mim que são inegociáveis. Então, existe uma diversidade de comunidades de fé e nós precisamos procurar aquelas que se encaixam, mas entendendo que esse ponto é muito importante. Que a comunidade não precisa ser, nos meus termos, eu falei isso no primeiro dia, que a igreja não deve ser minha imagem e semelhança. E na verdade todo mundo quer uma igreja, imagem e semelhança nos seus termos, sabe? E ela não existe para me agradar e para te agradar. Ela existe para glorificar a Deus. Então, o que realmente é fundamental? E o que a gente pode ser flexível? Ter isso de forma equilibrada, né? 4:12. Então ele delega dons com que objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O propósito desses líderes, profetas, pastores, mestres, evangelistas, é equipar a igreja do Senhor Jesus. O que significa essa palavra, equipar? Equipar é preparar e restaurar pessoas para o seu uso adequado. Equipar é preparar e restaurar pessoas para o seu uso adequado. Vamos supor, chegou um irmão na sua comunidade de fé, acabou de se converter, está ali nos primórdios, conhecendo Jesus. Você vai ajudar essa pessoa a trilhar uma jornada de tal forma que ela também vai se envolver na obra de Deus. Entende?
Então você vai preparar essa pessoa para o uso correto. 2 Coríntios 13, 11. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento e vivam em paz. Essa deve ser uma realidade nas nossas vidas, na nossa vida diária uns com os outros. Exortação mútua. O papel desses líderes é ministrar a palavra de Deus aos santos, para que os santos possam ministrar a palavra de Deus ao mundo e ser testemunha na cidade, ser testemunha nos ambientes que eles frequentam. A realidade é que todos devem participar do serviço. A igreja não deve ser carregada ou sustentada, digamos assim, por um punhado de 12 pessoas, entende? Que tem muito trabalho e muita tarefa. E a minha pergunta aqui hoje é: o quanto que você tem se envolvido na sua comunidade? O quanto que você tem se doado? O quanto que você tem se gasto? Porque às vezes você vê ali 12 pessoas se acabando e não ajuda a gente. Procure se envolver, se doar e se entregar. Com certeza você tem muito para agregar. Pedro, ele fala, 1 Pedro 4,10. Algum lê para nós? Pedro 4,10. Cada um administra aos outros o bom como recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui minha tradução diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então todos nós temos. A tia mesmo ali serviu a gente tão bem na cozinha esses dias, né? Amém. Uma querida. Isso foi uma graça que Deus deu para ela. E uma outra coisa que eu vejo nela é um olhar tão cheio de amor, assim, misericórdia. Vocês conseguem ver isso na tia? Como ela transborda misericórdia, graça e amor? Marília, por exemplo, ela tem graça para administrar as coisas e orquestrar muito bem eventos rapidamente. Isso é dom de Deus, são muitos dons. Então, qual que é o dom que você pode servir na sua comunidade de fé? Com a versículo 12, agora para o 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Fala comigo, até que é uma condicional, gente. Todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Objetivo aqui de pessoas atuando em seus dons, de pessoas servindo na edificação da igreja, é que cheguemos à maturidade espiritual. Que tenhamos unidade de fé e cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Perceba que existe uma ligação entre conhecimento de Deus e maturidade espiritual. O conhecimento de Deus que afeta o nosso coração, ele produz maturidade na igreja. A gente pode pensar, nossa, Deus quer me dar sabedoria para construir um negócio. Isso é legítimo. Deus quer me encher de graça para atuar bem no meu ambiente de trabalho. Legítimo. E parte disso é verdade. Só que existe algo maior. O maior compromisso, o maior desejo de Deus é nos levar à maturidade espiritual e formar Cristo em nós. Nós estamos falando isso desde o primeiro dia. O objetivo de Deus é formar Cristo em nós e ter um povo que é semelhante ao seu Filho.
Um povo que expressa o amor de Deus, a humildade de Deus, a posição de servo de Deus, que tem a graça para servir injustamente, que dá outra face, que contribui de forma generosa, que perdoa facilmente. É isso que ele quer formar em nós. Esse é o objetivo. Versículo 14 fala que essa maturidade tem a ver com um povo que não é levado por qualquer doutrina. E a realidade é que a igreja, gente, ela tá cheia de falsos mestres e falsos profetas. São pessoas que distorcem a palavra, que têm a aparência de, mas na verdade tá levando pessoas a passadas largas para o inferno. São lobos em pele de cordeiro. E esses lobos estão dentro. Esse é um grande desafio para nós como igreja. Sabe por quê? Porque eles estão dentro. Eles não estão fora. É fácil, por exemplo, tem coisas que são muito óbvias. Imoralidade sexual. Certo? Imoralidade sexual. São características desses homens muitas vezes. Pedro vai falar disso. Então, um pastor que de repente separa e ele vai ter um outro casamento. A luz da palavra não tem margem para isso, ok? A luz da palavra não tem margem para outro casamento. Eu não enxergo isso no texto sagrado. Então, basicamente é bem difícil às vezes. Tem coisas que são óbvias, que é fácil identificar um falso mestre e um falso profeta. Mas e quando a pessoa ela prega a palavra, mas prega meias verdades? É bem difícil de identificar. Eu me lembro de Jeremias. Jeremias 23, ele fala bem assim. Haviam profetas em Israel que estavam profetizando de acordo com seus próprios pensamentos e de acordo com sua própria visão. Eles falavam, não vai cair, vamos permanecer, é paz, paz. Mas Deus estava falando, o cativeiro vai vir. E Deus declara, quem subiu no conselho do Senhor para ver e ouvir a palavra que procede da boca de Deus? Nós precisamos de muito discernimento espiritual para identificar pessoas que comunicam meias verdades, que usam a palavra de Deus, mas no tempo errado e da forma errada. E um exemplo disso em nossos dias se chama Evangelho da Prosperidade. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é falso ensino. Total. Então Deus quer produzir um povo que é maduro. E para isso precisamos de instrução bíblica. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, por intermédio de Cristo, nós crescemos de forma individual e de forma coletiva, de forma congregacional. O corpo inteiro cresce à medida que cada pessoa realiza a sua função, exercendo os seus dons. Então, amados, se doe, se entregue, sirva em amor, em generosidade. Sirva na sua comunidade de fé e colabore com o que Deus está fazendo. De novo, Deus é o maior interessado em ter um povo maduro. Mas Ele conta com os seus cooperadores. Ele conta com o povo de Deus. Amém? Amém. Finalizamos por aqui. Vamos só orar. Jesus, obrigado por sua palavra. O
seu desejo é que vivamos de forma digna da nossa vocação. Ajude-nos a viver de maneira digna da nossa vocação, maneira digna do nosso chamamento. Pai, eu te peço, produz unidade no nosso meio. Leva-nos a andar em humildade, em mansidão. Ajuda-nos a suportar uns aos outros nos seus termos. Porque, Pai, unidade é poder. Então, libera o poder da ressurreição sobre nós para sermos um com Cristo e uns com os outros. E para isso, Jesus, é necessário andarmos em cima dos nossos dons, servirmos a igreja do Senhor Jesus, cooperando com a edificação da igreja. Então, Pai, coloca uma disposição no nosso coração, Senhor. Tira-nos da apatia, da indiferença, daquele costume, Jesus, de crente domingueiro, que não se envolve, que não se entrega. Dai-nos amor, Jesus. Amor pela igreja, amor pelo seu povo. Batiza-nos com amor, Jesus. Um amor verdadeiro. Um amor não fingido. Batiza-nos com amor, Jesus. É tão encorajador para o nosso coração saber das suas promessas sobre a igreja, das suas promessas sobre nós. Saber que você deseja uma noiva que vive de forma digna da sua vocação e do seu chamado. Uma noiva que tem unidade da fé e atingiu a plenitude do conhecimento de Deus e anda de forma madura. Leva-nos ao conhecimento de Deus. Dá fome, Jesus. Libera fome sobre nós para abrirmos as Escrituras na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É dessa forma, Jesus, que chegaremos ao conhecimento de Deus, à medida que passemos a amar as Escrituras. Produz em nós um povo maduro, que não é levado por qualquer doutrina, que não cai no engano, Jesus. Afinal, você disse que antes do final dessa era, o engano cresceria sem precedentes. Livra-nos de ser como aqueles que procuram pessoas para pregar aquilo que nós queremos ouvir, para amaciar o nosso ego. Uma graça barata e um evangelho falso. Nós amamos a verdade. Nós amamos as Escrituras. Então, faz de nós um povo maduro, que te ama de todo o coração, alma, mente e força. Um povo que te ama de todo o coração, alma, mente e força. Cujas afeições são inclinadas e voltadas para o Senhor. Que dispõe suas emoções, seu tempo, suas finanças, toda a sua força. Que dispõe do seu intelecto, da sua mente. Leva-nos a esse lugar, Jesus. Em nome de Jesus. Em
Amém.